Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é quarta-feira. Hoje é o nosso culto da vitória, né? E eu vou continuar, talvez seja a última, né? Da parte de Daniel, que eu estou fazendo toda quarta-feira. Hoje eu quero falar sobre a profecia messiânica, né? A chamada pedra angular. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículos 29 até o 35. E diz assim a palavra do Senhor: Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas porque tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e o quadril eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, coloca, Senhor, no meu coração a Tua palavra, que eu possa explicar da maneira que o Senhor quer, Pai, para que seja edificado os nossos corações. Obrigado, Senhor. Muito bem. Nós chegamos na parte que Daniel profetiza a chegada de Jesus, né? Essa pedra que ele fala aqui, que desce sobre os pés daquela estátua enorme que o rei sonhou e despedaça tudo, é Jesus, que se torna numa montanha que enche a terra. É Jesus. E é interessante, né, que fala sobre a estátua toda, né, todos aqueles reinos que significavam a estátua, eles foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo, né? Eles sumiram, foram evaporar. Hoje a gente conhece o Egito, mas não tem a potência que tinha naquela época de Moisés, por exemplo, né? E todos os outros, né, que estavam no auge, todos eles caíram. Hoje, a maioria deles nem existe mais. Pelo menos do jeito que era, não existem mais. Então, é o que está dizendo. Viraram pó e sumiram. Mas a montanha, a pedra que chegou neles, é aquela que ficou. Daniel, em meio às grandes revelações do eterno Deus de Israel, teve algumas visões sobre o Messias prometido, né? Como a visão do Messias, como se fosse a pedra que foi cortada sem mão, uma pedra que ninguém tocou. Deus revelou a Nabucodonosor um sonho e depois o fez esquecer, o que não daria a possibilidade ao engano daquele que julgasse ter a revelação do sonho e a sua interpretação. Está lá em Daniel 2:3, né? Nesse caso, o Senhor dirigiu as circunstâncias de modo que seu servo Daniel lembrasse e interpretasse o sonho para o rei. Daniel 2:19 fala assim: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Foi descrito nesse sonho 5 impérios mundiais por meio da interpretação da imagem da estátua, feita de vários metais, através do uso de palavras, da palavra-chave reino, nas seguintes expressões, né? Daniel 2:37 ao 40, ele fala: tu, ó reis, és rei dos reis, né? Ele fala para o Nabucodonosor: o Deus do céu se tem dado domínio, te tem dado domínio, força e glória. Nas tuas mãos, Nabucodonosor, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro daquela estátua. A Babilônia, ele está falando, né? Ele já estava prevendo
o sonho. No 39 ele diz: depois de ti, Nabucodonosor, surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então, a cabeça de ouro que é falado é a Babilônia. O peito e os braços de prata é o governo medo e persa, né? Veio o medo primeiro, depois o persa na sequência. O ventre e as coxas de cobre era a Grécia, a grande Grécia, né? E as pernas e os pés de ferro e barro era Roma. Esses 4 impérios já se passaram, né? Já se cumpriram na história, já aconteceu. Todos eles realmente aconteceram. Todavia ainda falta o 5º, os dedos de ferro misturado com barro, que se acredita tratar-se da Roma restaurada, ou de algum outro país, né, que a gente não sabe ainda. Está lá em Daniel 2,43 isso aí. Cumprimento profético em Jesus, né? A pedra é de origem divina, pois ela foi cortada sem auxílio de mão. Ele destruiu totalmente a estátua, atingindo os pés de barro e ferro, sendo assim uma clara revelação do Messias, tendo em vista que para o profeta Isaías e para todo o judaísmo, a pedra remete ao Messias. Já no Salmo 118, 22, encontramos a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a pedra principal, né? O Salmo está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso és aos nossos olhos. Cabe destacar que a pedra angular era a primeira pedra da construção, a partir da qual era executada toda a obra. Os construtores correspondem aos conhecedores da Torá, os príncipes dos sacerdotes e fariseus, muitos que rejeitaram o Senhor. Quanto a isso, né, existe uma observação interessante. O Gólgota, onde foi feita a crucificação de Jesus, onde foi colocada a cruz, né, as 3 cruzes que nós falamos aqui, né, do Jesus e o bom e o mau ladrão, o Gólgota era uma mina de pedra desativada. Nós chegamos a ver o Gólgota, pelo menos o que se supõe ser o Gólgota, do lado de uma estação, né, de ônibus, e é do lado palestino. A gente não pode chegar nela, né, é muito complicado para chegar, mas dá para a gente ver. É realmente um monte, dá-se a impressão de eu ser uma face humana, mas estilo de uma caveira mesmo, né? Então, disse que ali era uma mina de pedra desativada. As pedras que restaram ali eram de qualidade inferior, imprópria para ser aproveitada em construção. Então, aquele morro só ficou inteiro porque as pedras não prestavam, eram pedras ruins. Significa que o Messias foi crucificado em uma pedra rejeitada. Né? Dá impressão, não é tudo feito mesmo dentro da palavra, né? Ele era a pedra rejeitada que acabou destruindo todos os grandes poderes. E até hoje é assim ainda, né? E ele foi crucificado em cima de um monte, que era um monte de pedras rejeitadas. Jesus é a pedra angular que foi rejeitada, mas que se tornou a pedra principal. Está lá em Mateus 21, 42, né? Sendo essa referência ecoada nas palavras de Paulo, como o único fundamento, em 1 Coríntios 3, né? E por Pedro, referindo-se à pedra de salvação ou juízo. Está lá em 1 Pedro, né? 2, no versículo 4 a 8. Confirmando a profecia de Daniel, Jesus declarou em Mateus 21, 44, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O monte é um símbolo bíblico para um reino judaico, conforme Isaías 2:2, né? Fala assim: nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Nos últimos dias, né? O monte do templo do Senhor. Aqui a pedra e o monte representam o reino de Deus, que substituirá todos os reinos humanos. Tudo isso está
inserido Jesus. Tudo o reino é de Jesus. É Ele que voltará, é Ele que reinará, é Ele que colocará esses reinos acima de todos os reinos. A destruição do último poder, governado pelo anticristo, resultará no estabelecimento do reino milenar de Cristo. Nós estamos chegando no momento, né? Essas leituras que nós estamos fazendo, elas são bem atuais. Nós estamos chegando no momento que o anticristo já deve estar por aí, né? Provavelmente já deve estar por aí, talvez ele nem se toque ainda, sei lá como é que funciona, né? Mas ele já está se levantando, né? E ele vai começar o seu reinado brevemente. E nós esperamos que Jesus possa voltar antes, né? A gente tem a fé que ele vai voltar antes e a igreja será retirada dessa terra. Mas se ele não voltar, nós temos que ter força. Se Jesus não voltar antes, porque às vezes a gente não entendeu a profecia, né? Não porque ele não veio, porque ele não pôde vir, mas porque nós não entendemos o que Deus colocou. Desse modo, né, nós podemos direcionar essa profecia à segunda vinda do Senhor Jesus, né, que após 1000 anos dará lugar ao reino eterno, momento no qual o Filho entregará o reino ao Pai e Deus será tudo em todos para todos sempre, como está lá em 1 Coríntios 15, 24, né? Fala assim lá em 1 Coríntios: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitaram, a fim de que Deus seja tudo em todos. A profecia messiânica que nós queremos colocar, né, que foi vindo lá de Daniel, o Filho do Homem. Há ainda outra importante visão de Daniel, a visão dos 4 animais e do Filho do Homem diante do ancião de dias. O primeiro animal era como um leão, sendo que o leão representa Nabucodonosor e o Império Babilônico. O arrancar das asas é uma referência da sua insanidade. Nabucodonosor ficou maluco, né? Começou a comer grama, a pastar junto com os animais. Então esse é o primeiro animal, o leão, representando Nabucodonosor. O segundo animal, semelhante ao urso, isso tudo está na leitura de Daniel, é Daniel 7, versículo 5, representa a Medo-Persa. O levantar de um lado se refere às desigualdades entre os povos que compunham o império, tendo em vista que todos os persas gradualmente obtiveram supremacia sobre os medos. Então eles eram um povo, né, os 2 povos juntos, e a Pérsia começou a se sobrepor. Então, por isso que se refere às desigualdades, né, o levantar-se de um lado, e é semelhante a um urso. E as 3 costelas na boca do urso refere-se aos 3 reinos provinciais conquistados pelos medos e persas, que seria a Lídia, né, a Babilônia e o Egito. Esses 3 grandes poderes, né, foram conquistados pelos medo-persas. O terceiro animal era semelhante a um leopardo, Daniel 7,6, representando a Grécia, sendo que suas 4 asas e cabeças falam da divisão do Império Grego em 4 partes após a morte de Alexandre o Grande. E foi assim mesmo que aconteceu, né? Daniel previu isso antes, tá? E a gente foi depois colocando, né, a previsão dele, não era com o nome certinho, mas aí foi colocando no lugar as coisas, as peças foram se encaixando. Então, quando Alexandre o Grande, né, ele, um grande conquistador, mas morreu parece que com 28 anos, se não me engano, e ele, quando ele morreu, ele era o grande líder. Quando ele faleceu, morreu, tiveram que dividir. Os 4 generais deles, cada um pegou um pedaço da Grécia, de toda a terra conquistada, né? E o reino se dividiu em 4. E acabou ficando mais fraco, obviamente, né? Quando você divide alguma coisa, ela fica mais fraca, com certeza. Então,
eles acabaram também perdendo, né? O quarto animal era terrível e espantoso, está lá em Daniel 7:7. Esse corresponde ao reino das pernas de ferro e simboliza o Império Romano. Seus dentes grandes de ferro falam da força militar inigualável de Roma, ao passo que a referência a despedaçar e pisotear, encontrada no versículo 7, ilustra a imposição da cultura e das leis romanas aos povos conquistados. Então, onde Roma conquistava, ela colocava todos os pensamentos. Muitas coisas que nós usamos hoje, ainda, né? Algumas leis, alguns pensamentos, algum jeito, né, de viver, a própria democracia, ela acaba vindo ou da Grécia ou de Roma. Foram heranças, às vezes, boas e heranças, às vezes, ruins também, né? Mas eles impunham, a princípio eles impunham, tinha que ser daquele jeito e acabou. Isso era muito complicado, né? As 10 pontas, por sua vez, equivalem aos 10 dedos dos pés e representam a forma final do poder gentil nos últimos dias. Então, essa parte dos pés não era o quinto, né? E não se sabe exatamente qual era a grande nação que representa. Por fim, o reino do anticristo é tipificado pelo pequeno chifre que surge dentre os 10 chifres, né? Em Daniel 7:25. Nessa visão, o Filho do Homem remete ao Messias, como em Daniel 7:13, que está falando assim: na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E muitos tiram daí, né, a ideia de que Jesus descerá, né, numa nuvem e vai nos levar a todos, né? Então, sempre tem alguma coisa pegando, alguma leitura que coloca, né, para a gente falar, para a gente poder deduzir que seja dessa maneira. Daniel afirma que o Messias, na figura do Filho do Homem, receberá do ancião domínio, honra e o reino, e que todos os povos, nações e línguas o servirão, referindo-se à honra que ele receberá. Ademais, a ideia de que seu senhorio será eterno e que este não passará, remete à ideia de domínio e o trecho, seu império jamais será destruído, diz respeito ao reino do Messias. Isso Daniel falando lá atrás, né? Nem se imaginava em Jesus naquela época, tá? Mas ele já estava colocando que esse Filho do Homem que viria, o seu reino jamais seria destruído. E hoje, por mais que tentem, e tentam, viu? E tentam de todas as maneiras destruir o reino de Deus, o reino de Jesus, o cristianismo em si. Até nós mesmos, até o próprio cristão, em muitos lugares, o próprio cristão quer destruir o cristianismo. Talvez até inconsciente, talvez até não saiba o que ele está fazendo, talvez até seja induzido por outras pessoas, mas muitos cristãos estão lutando contra o próprio cristianismo. Nós precisamos transformar o cristianismo, né? Não transformar daquilo que Jesus ensinou, mas transformar daquilo que o homem veio ensinando, né? Nós estamos, principalmente, todas as épocas foram terríveis. Nós tivemos as cruzadas que se matava em nome de Cristo. Nós tivemos Lutero, né, que transformou, fez uma transformação tremenda, deu coisas lindas, mas ao mesmo tempo chegou uma época que Lutero falou que era melhor matar os judeus, por exemplo, do que deixá-los viver, né? Porque eles não aceitavam Jesus. E os próprios judeus não aceitam Jesus até hoje, a maioria deles. E a palavra diz que quem não aceitar o meu filho não vai se salvar. Mas eles não creem nisso, né? Eles não creem. Alguns estão começando a crer agora. E você vê, Daniel falou isso lá atrás, um judeu falando para judeus. É no Antigo Testamento.
mas eles não conseguem ver desse jeito, eles enxergam de uma maneira diferente. É complicado, é como o que está acontecendo hoje. A gente lê na Bíblia que todas as vezes que Israel entrou em guerra, todas as vezes que houve catástrofe com o povo israelita, foi porque eles desobedeceram a Deus, porque eles não cumpriram a vontade do Senhor. E novamente está acontecendo. E a gente vê coisas absurdas, né? Nós vimos o presidente, por exemplo, lá o primeiro-ministro de Israel, falando que vão, já no sábado de manhã, né? Que eles vão entrar em guerra, que eles vão guerrear, que eles vão acabar com o inimigo, que eles vão lutar, mas eu não vi, eu não escutei nenhuma vez ele falar assim, em nome de Deus, por Deus, nós venceremos porque Deus é conosco, porque Deus está do nosso lado. Ele não deu crédito a Deus, só a Ele e ao povo, ao exército, mas Deus dá a impressão que não faz parte daquele povo naquele momento. Eu sei que tem muitos judeus orando, implorando, e Deus vai ter misericórdia deles, mas a grande mídia, mas o grande governo, né, o poder, continua do mesmo jeito que os fariseus no tempo de Jesus, infelizmente. A gente é por Israel, nós não somos a favor de terroristas, nem devemos, ninguém deve ser a favor de terrorista, não importa se eles têm razão ou não têm razão, não é porque você tem razão que você pode sequestrar crianças, mulheres, e fazer qualquer coisa, qualquer atrocidade porque eu tenho razão, não existe isso. Se você tem razão, lute com as armas certas, né? Vai pela diplomacia, conversa, tenta fazer alguma coisa, mas é sempre com bomba, é sempre com fuzil, com metralhadora, é sempre na violência, nunca é na conversa, né? Então, perdem a razão, a partir do momento que atacam um povo que está quieto. Ah, mas eles estão dominando a minha terra, não importa. Primeiro que não se sabe se está ou não está, né? Uns dizem que está, outros dizem que não está, a gente não sabe o que é o certo, né? Porque é sempre assim, está todo mundo vivendo, hein? Por que só o Hamas está contra tudo? Por que só aquela facção? É como aqui no Brasil, né? O pessoal que trafica droga está bravo. Se começar a fazer como ano passado, estavam parando os caminhões de droga, os aviões com as drogas, os navios com droga e prendendo as drogas de monte, eles estavam loucos da vida, eles queriam retalhar o mundo, o Brasil, porque onde já se viu. Agora hoje eles estão felizes, nesse ano eles estão bem mais felizes, porque já tem 30% a menos, né? Vocês já viram a notícia. Então é assim que funciona. O Hamas é o mesmo estilo, por isso não se deve nunca ficar do lado deles, mas o reino de Jesus, o reino de Deus vai sobreviver, não é Israel, porque não é Israel o reino de Deus, eles são um povo escolhido, mas o reino de Deus somos todos nós venceremos, nós venceremos esses crápulas, nós venceremos esses bandidos. Não é questão de viver, nós precisamos morrer inclusive para vencer. Vai chegar um momento que nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar, vai nos levar, alguma coisa vai acontecer, mas não é essa a vitória. A vitória não é viver até 200 anos, a vitória é morrer em Cristo Jesus. A vitória nossa é a gente estar perto daquela pedra angular, aquela pedra que os principais do mundo rejeitaram, olharam para ele e falaram: essa pedra não presta, joga lá. E esse cara, quem é esse cara? O filho do homem? Quem é esse cara? Só que Daniel já tinha previsto lá atrás, o filho do homem vai receber todos os poderes de Deus, e todos os povos que quiserem, que estiverem submissos a Deus, estarão sob o poder do filho do homem, que é Jesus, o Messias, enviado por Deus. Amém? Glória a Deus. É muito bom, né, a gente ouvir isso, é muito bom a gente saber que apesar das guerras, apesar da imundícia, apesar das doenças, nós estamos salvos, não salvos da doença, da guerra, da morte, nós estamos salvos do maligno, nós estamos salvos desses imbecis que vivem no mundo, arrebentando tudo, quebrando tudo, querendo vencer de qualquer maneira, são sempre os melhores. Nós não precisamos ser os melhores, nós precisamos estar do lado certo,
E o lado certo é o lado de Jesus. É isso que é importante. A visão do ancião de dias, né, de Daniel, faz referência ao próprio Deus, cuja descrição é semelhante àquela que João fez do Pai em Apocalipse 4, né? Ele fala, o Filho do Homem, por sua vez, refere-se a Jesus Cristo, que recebe um reino de domínio eterno. Esta é uma predição clara da coroação do Messias para reinar como rei sobre o mundo durante o milênio. A expressão Filho do Homem aparece 84 vezes no Novo Testamento, demonstrando sua relação de intimidade com o Pai, e como se vê em Lucas 22, 69, né, que fala assim, desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Em Atos 7, 56, por ocasião da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja que viu o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, mas aparecendo também em passagens que indicam que ele voltará sobre as nuvens com poder e glória. Está lá em Mateus 24, 30, né? E que por fim se assentará no trono da sua glória. Está lá em Mateus 25, 31, ele vai se assentar no trono da sua glória. Esse é o nosso Jesus, né? Esse é o Messias. Esse é aquele que eu acredito, e que se você também acredita, tenha fé. Saiba que nós venceremos, não importa como. Não importa. Não importa quando. Não importa. Não importa como nós vamos estar. Não importa. É lógico que nós queremos viver bem. Nós queremos ter condição de usufruir desse lindo mundo que Deus deu para nós. Mas e se não der? Não tem problema. Porque nós teremos um novo mundo, né, que se perpetuará. Aquele outro mundo para onde nós iremos, diz a palavra, é eterno. Eterno significa para sempre. Não terá fim. Nós não precisamos ficar pensando, vai ter um asteroide que vai bater, né? Nossa, a Lua distanciou da Terra. O clima esquentou demais, vai derreter as geleiras, vai inundar a Terra. E agora vai esquentar demais, vai pegar fogo nas florestas, vai queimar tudo. Hoje nós precisamos pensar nisso, mas depois não. No paraíso não vai ter nada disso. Nós vamos estar num outro mundo, né? Talvez seja nesse próprio mundo, mas aí Deus vai estar deixando isso aqui livre de tudo. Nós não teremos nada que possa atrapalhar. É a eternidade, é a vida eterna com Jesus, com Deus. É isso que eu espero, é por isso que eu luto, é por isso que eu vivo. Não para ter luxo, riqueza, dinheiro, poder aqui na terra, mas para ter a minha vida lá em cima. Eu não quero perder a minha estadia no céu para ter uma vida de luxo aqui na terra. Não vale a pena. Se você puder ter sem comprometer, né? Você pode ter, se você tiver condição, tem dinheiro, trabalha, sei lá, teve uma herança, ganhou um prêmio, tudo bem, viva bem mesmo. Mas nunca se esqueça dos pequeninos, nunca se esqueça daqueles que também precisam muito mais do que nós, né? Porque vai chegar um momento que Jesus vai chegar para você e vai falar, né? Você olhou para mim com amor, me deu comida, me visitou na cadeia, me fez um monte de coisas. Você vai falar, mas quando, Senhor? Eu nunca vi o Senhor. Ele vai falar, quando você fez isso aos pequenininhos, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam precisando, e você foi lá e ajudou. Então faça isso. Você tem condição, tem dinheiro, viaje mesmo, passeie, sabe? Vai comer em restaurante, viva bem, mas não esqueça que tem pessoas que não têm nem pão para comer durante o dia. Muitas pessoas, muitas. Ajuda essas pessoas, ajuda as pessoas doentes, faça caridade, né? Use toda a sua fortuna, seu dinheiro, para o seu bem, lógico, para a sua família, mas tire sempre alguma coisa, tire uma parte para ajudar as instituições, as igrejas, aquelas que você confie. Você vai ver como vai ser, maravilhoso. É assim que tem que funcionar, tá? Ajude e será ajudado, dê e vão te dar de volta, vai ter o retorno. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Eu vou já orar pelos pedidos.
Nós temos os pedidos de oração aqui, né? Eu quero orar por eles também, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Jesus, por não nos abandonar em nenhum momento, Senhor. Tem dias que a gente está tão triste, tão chateado. A gente ouve as notícias do Brasil e do mundo e a gente fica pensando o que será desse mundo, o que será da vida, o que será dos netos da gente, dos filhos, das pessoas que a gente ama, Senhor. Mas não adianta, né? Não adianta, porque as coisas já estão escritas. Tudo que aconteceu, tudo que acontecerá já está escrito. Nós não temos como evitar certas coisas. Nós podemos modificar alguma coisinha ou outra, sim, mas a maioria das coisas grandes, né, já está escrita, já está determinada, e nós não temos como transformar isso. Então, que a gente consiga viver em paz, que a gente saiba as coisas erradas, sim, conheça, saiba onde está o erro, para a gente não seguir, para a gente não fazer coisas erradas também. Mas não adianta a gente ficar muito nervoso, chateado, porque vai acontecer tudo isso mesmo. E tem que acontecer para que haja o retorno, né, a volta de Jesus. E que nós possamos ir para a nossa salvação. Obrigado, Jesus. Agora eu quero pedir por esses pedidos aqui, Senhor. A gente não sabe o que foi pedido aqui, mas todos os que colocaram os pedidos é porque confiam no Senhor. Porque sabe que o Senhor pode fazer um milagre. E a maioria desses pedidos provavelmente já foram atendidos. Mas tem alguns que ainda não foram. Então, Senhor, pela tua misericórdia, faz com que essas pessoas tenham atendido. Geralmente os pedidos são para ser curados, para ter emprego, coisas desse tipo. Que o Senhor possa fazer isso em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos encerrar então nosso culto de hoje, né? Foi rapidinho, né? Mas nós encerramos então também a nossa parte de Daniel. Nós vamos, a partir da semana que vem, já vamos ver se a gente acha um outro tema ou a gente continua com temas livres daí, né? Está muito quente aqui, viu? A gente não vence beber água. Mas glória a Deus. Se você puder, põe a mão no seu coração agora e vamos agradecer ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais um culto. Obrigado por nos dar saúde, força, coragem, Senhor, para estar aqui pregando a Tua palavra de algum jeito, que algumas pessoas possam ver essa pregação, que algumas pessoas possam mudar o coração delas através da Tua palavra, Senhor. Não da minha, mas da Tua palavra. Que o Senhor seja adorado, Senhor, que o Senhor seja engrandecido em tudo que nós fazemos. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Quero pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos. Ontem foi aniversário do Claudinei, Senhor. Abençoa a vida dele. E hoje é o aniversário da Roberta, que é a esposa do Cláudio, né? E amanhã vai ser aniversário do Cláudio. Então eu quero pedir pelos três, Pai, que o Senhor esteja à frente, né, na vida deles, abençoando todos os movimentos, tudo que eles fizerem em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um deles em nome de Jesus. Eu quero também pedir pelas minhas netas, pelas minhas 3 maravilhosas netinhas, que eu amo tanto. Amanhã é dia das crianças, né? Que elas também continuem crianças, continuem entendendo que são crianças, né? E que elas continuem respeitando a família, os pais e principalmente a Deus, Pai. Abençoe minha família, abençoe todos os membros da minha família, todas as pessoas que fazem parte da minha família, Senhor. Obrigado. Eu peço também pelos nossos colaboradores das empresas, que eles também sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. E todos os nossos amigos da igreja, nossos amigos de todos os lugares, Senhor, que estão sempre conosco, sempre do nosso lado, sempre orando por nós, que o Senhor possa abençoar cada um deles enormemente, Pai. E aqueles que também não gostam muito de nós, abençoe abundantemente, Senhor, e que eles possam sentir o poder do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, louvado seja o Teu santo nome. E agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, e que nós tenhamos uma noite de sono abençoada, maravilhosa, e um feriado amanhã também muito propício, Senhor. Nós teremos uma marcha contra o aborto, né? Aqui na cidade, em vários lugares do país, e quem puder participe. Nós temos que lutar, né, e mostrar a nossa presença, mostrar que nós somos a favor da vida, né? Não é questão de ser contra o aborto, mas ser a favor da vida. Mostramos isso, indo, participando e fazendo parte. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu santo nome, e que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz.
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e que todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.